Olá pessoal, vamos dar continuidade nas nossas aulas de imunologia. Nós já vimos resposta imune inata e resposta imune adquirida. E vimos que ambas possuem, faz parte dela, a componentes celulares e componentes humorais. Nós veremos hoje os componentes celulares da resposta imune. Então uma coisa que nós temos que entender, que as células da resposta imune, pessoal, são células sanguíneas. Então aqui eu tenho um sangue, esse sangue é dividido em uma parte líquida e uma parte sólida, certo? Nessa parte sólida eu vou ter as hemácias e uma parte pequenininha aqui chamada de leucócitos, mais agregados plaquetários. O que são leucócitos? A palavra vem de células, leuca-leite, células cito. Então células que lembram leite é porque quando as pessoas têm leucemia tem uma grande quantidade de leucócitos. Aí quando vê essa grande quantidade aqui, o aspecto parece de leite, com bastante gordura, tá? Por isso chamado de leucócitos. Então, essas células são originadas onde? Lá na medula óssea, onde são produzidas as células da resposta imune. Na medula óssea, todas as células sanguíneas. Lá na medula óssea, eu vou gerar dois blastos. Um blasto vai dar origem às células linfocíticas e o outro blasto vai dar origem a um blasto que pode dar origem ao eosinófilo, um blasto para dar origem aos basófilos, um blasto para dar origem aos monócitos e aos neutrófilos, um blasto para dar origem ao megacariócito, que vai gerar agregados plaquetários, gerando plaqueta, e um blasto para gerar hemácias. Então, onde são produzidas as células de resposta imune? Medula óssea, certinho? No sangue, geralmente, tá, nós temos cerca aí dos leucócitos, em média de 3.500, 4.000 a 11.000 leucócitos por milímetro cúbico. Do total de leucócitos, a célula mais comum são os neutrófilos, de 50% a 70% são neutrófilos total de leucócitos. Entre os linfócitos, entre 20% e 40%. Depois, monócito representa 1 a 6%, os eosinófilos de 1 a 3% e o basófilo menor que 1%. Então, quais são as células mais comuns? Neutrófilos, depois linfócito, depois monócito, eosinófilo e basófilo, entre os leucócitos. As principais células da resposta imune, nós temos os linfócitos, as células NK, Natural Killer, ou células assassinas. Nós temos as células dendríticas, macrófagos e monócitos, neutrófilos, eosinófilos, mastócitos e basófilos. Os linfócitos, nós temos linfócito T e linfócito B. O linfócito T se divide em linfócito T helper e linfócito T citotóxico. São as únicas células com receptor específico para antígenos. E temos linfócito B. Então, os linfócitos são as únicas células com receptores para antígenos, certinho? Ela é a chave da imunidade adaptável, porque são as únicas células que conseguem se ligar a antígeno. Para cada antígeno, eles vão se diferenciar e produzir clones específicos para aquele antígeno. Então, eu estou adquirindo o quê? Células específicas para aquele antígeno que eles entraram em contato. Quando eu entrar em contato pela segunda vez, eu já tenho célula específica para combater aquele tipo de antígeno e me gerar uma imunidade. Então, a imunidade adquirida, tá, ativa, as células, os linfócitos são responsáveis por elas, tanto o T quanto o B. Esses linfócitos morfologicamente são semelhantes. Quando eu olho ao microscópio, eu não consigo diferenciá-los, mas são diferentes. Quanto à linhagem, eu tenho linfócito B e T, no T eu tenho linfócito T helper e T citotóxico. Funcionamento, nós veremos agora, fenótipo e capacidade de resposta em atividades biológicas complexas e atividades. Então aqui eu tenho um linfócito no esfregar sanguínea, que é uma micrografia de microscópio eletrônica. Todos os linfócitos B e T são desse jeito. A gente não consegue diferenciar, tá? Aqui, ó, um outro linfócito. Então, geralmente, o linfócito B são mediadores da resposta imune humoral. O linfócito T são mediadores da resposta imune celular. E a célula Natural Killer, que é muito parecida com o linfócito, são mediadores da resposta imune inata.
o linfócito B. São as únicas células capazes de produzir anticorpos. Entenderam isso? São as únicas células capazes de produzir anticorpos. Vou perguntar na prova. Quais são as células que produzem anticorpos? Aí vocês vão falar linfócito B diferenciado em plasmócitos, ou linfócito B diferenciado em células plasmáticas. O que é plasmócito? O linfócito B, para produzir anticorpo, ele se transforma em uma outra célula, tá? Chamada plasmócito ou célula plasmática. Mas alguns alunos ainda vão errar, vai cair na prova, alguns alunos vão errar. Eles são responsáveis pela imunidade humoral. Por quê? A imunidade humoral é mediada por anticorpo. E qual é a célula que produz anticorpo? Linfócito B. Na superfície do linfócito B, ele tem receptor de antígeno. Que receptores são esses? São duas imunoglobulinas, uma IgM e a outra IgD. Eles conseguem reconhecer antígenos solúveis, antígenos que não estão presos a nada e nem dentro de uma célula, e antígenos que estão na superfície de outras células. Daí aí ele consegue se ativar e produzir anticorpo contra aquele antígeno que ele entrou em contato. Produzindo o quê? Uma resposta imune humoral. Então aqui, ó, eu tenho um linfócito da B, onde ele entra em contato com esse micro-organismo que está solúvel. Ou uma célula chamada macrófago, tá? Apresenta um antígeno para ele. E aí, de qualquer forma, ele se ativa, se transforma em linfócito B. É linfócito em plasmócito. Para ser mais exato, esse linfócito aqui, ele se transforma em dois tipos. Uma parte fica chamada linfócito B de memória, que ficam guardados nos linfonodos, produzindo anticorpo eternamente enquanto estamos vivos, é lógico, então não é eterno enquanto estamos vivos, contra aquele organismo que ele foi ativado. E o outro é o linfócito B, que vai produzir esses anticorpos. E esses anticorpos vai servir para ativar o sistema complemento, neutralizar vírus solúveis e ativar células que vai gerar fagocitose daqueles micro-organismos. O linfócito T, eu tenho dois tipos de linfócito T. O linfócito T CD4 e o linfócito T CD8. Eles fazem parte da resposta imune celular. Reconhece fragmentos de peptídeos de antígeno. Então, eles são células que reconhecem antígenos de peptídeos. Tá? Por meio, nós vamos ver lá mais na frente, o MHC, células que têm MHC apresentam esses antígenos para o linfócito T helper, o linfócito citotóxico, e eles se ativam gerando resposta. Vamos lá, o linfócito T helper, ou linfócito T auxiliar, ele é a célula mais importante do sistema imune. Por quê? Quando ele apresenta um antígeno para ele, vai lá o macrófago ou célula dendrítica, o linfócito B apresenta um antígeno para o linfócito T CD4, ele se ativa e ele produz citocina que estimula o linfócito B a produzir anticorpo contra aquele micro-organismo. Então, ele também estimula a resposta imune humoral. A outra coisa, ele também estimula células, principalmente como macrófago e neutrófilo, a fagocitar aqueles antígenos que ele foi ativado. E estimula o linfócito TCD8 a produzir citotoxina para matar aquele micro-organismo. Então, ela é a célula que é infectada pelo HIV. Então, quando a imunidade cai bastante, é porque nós temos uma diminuição grande de linfócito T helper. O linfócito T citotóxico, ele é uma célula especializada em destruir micro-organismo intracelular. E quais são os principais micro-organismos intracelulares que nós conhecemos? Os vírus. Então, qual é a principal célula combatente de micro-organismo intracelular, ou seja, de vírus? O linfócito T CD8. Tá? Por isso que uma resposta, geralmente, para eu ter uma resposta adequada contra vírus, eu tenho que ativar a resposta imune celular e não somente a resposta imune humoral. Por isso que na vacina da SARS-CoV-2, eu tenho lá, gerou resposta, anticorpo. Ótimo, mas o importante é gerar resposta imune celular, porque o SARS-CoV, ele é um vírus. Tá? Então, quem vai combater ele vai ser o linfócito T citotóxico. Então, aqui, ó, o linfócito T citotóxico, ele entra em contato com a célula infectada. Essa célula infectada tem a proteína que nós chamamos de MHC. Esse MHC apresenta aqui para o CD8. Esse CD8 se liga e se ativa e produz citotoxina que mata essa célula e automaticamente o
vírus. Já o linfócito T helper, eu tenho uma célula apresentadora de antígeno, que pode ser macrófago, pode ser célula dendrítica, o linfócito B, apresenta esse antígeno para o linfócito T citotóxico, ele se ativa e vai produzir citocinas. Essa citocina vai ativar macrófago, fazendo ele se transformar em supermacrófago, que vai fagocitar aquele micro-organismo, vai ativar células da resposta inflamatória, como principalmente o neutrófilo, que vai fagocitar aqueles organismos, vai ativar o linfócito B a produzir anticorpo contra aquele micro-organismo e vai ativar o linfócito T citotóxico a produzir citotoxina contra aquele micro-organismo. Então aqui, como eu falei para vocês, morfologicamente não tem como diferenciar o linfócito T e B. Aqui é uma célula plasmática, um linfócito B diferenciado em plasmócito que produz anticorpo. E nós temos a célula natural killer, que muitos chamam de linfócito, mas na maioria já é consenso que ela não é um linfócito, tá? Ela é um mediador da resposta imune inata, ela não reconhece antígenos, como o linfócito B e T, e é extremamente importante para combater vírus, mas principalmente tumores. O linfócito NK, ou natural killer, assassina natural, ela produz uma substância chamada perfurina, que perfura a membrana celular da célula infectada ou da célula doente, e ali mata a célula. Então aqui, como pode ver, não é fácil reconhecer. Apesar dela ter uns granulozinhos aqui, os outros linfócitos, e principalmente infecções bacterianas, eles também produzem essa granulação, chamados linfócitos atípicos. Então aqui a natural killer, ela entra em contato com a célula doente ou a célula infectada, ali ela produz perfurina que destrói essa célula. E nós temos as células apresentadoras de antígenos, que são células que estão muito bem localizadas nas regiões de maior possibilidade de penetração de micro-organismos, como a pele, o sistema gastrointestinal, que vai da boca ao ânus, e o sistema respiratório. Então esses locais contêm células especializadas localizadas abaixo do epitélio, que captura o antígeno e transporta para tecidos linfóides. Lá eles destroem, além de destruir esses antígenos, eles apresentam para os linfócitos T e B para gerar uma resposta imune celular ou uma resposta imune humoral. Essas células, as principais delas são as células dendríticas e os macrófagos. Tá? Aqui eu tenho um macrófago e aqui eu tenho uma célula dendrítica. Ela é dendrítica, você já sabe por quê, né? Porque vem de dedos, por causa do seu pseudópodes. O macrófago, né, ele geralmente tem a origem do monócito. Geralmente, né, ele é originário do monócito. Nós vamos entender lá na frente. A célula dendrítica é a principal apresentadora de antígeno que nós temos. Ela está abaixo do epitélio, tá? Onde ela captura esses antígenos e apresenta aos linfócitos T. Na pele, ela tem o nome de células de Langerhans. Já o macrófago, aqui um macrófago de lançando pseudópodes para fazer fagocitose, ele possui grandes vacúolos citoplasmáticos, que é rico em lisosomas, onde ele faz a digestão das suas fagocitoses. Independente do local onde ele está localizado, ele recebe nome diferente. Então ele tem nome de células de Kupfer no fígado, osteoclastos nos ossos, células da glia no cérebro, então e assim por diante. Então ele é muito presente no tecido saudável, porque ele tem um fator de proteção muito grande. A sua principal função, qual é a função principal do macrófago? A principal, fagocitose. Ele é um apresentador de antígeno? Mas a principal função é fagocitar. Ele é uma célula que pega o antígeno, fagocita, apresenta para o linfócito B, apresenta para o linfócito T. Então ele é um mediador também da resposta imune celular para a resposta imune humoral, porque ele ativa o linfócito B. E quando o linfócito T o ativa, tá, ele vira um supermacrófago e a sua capacidade de fagocitose é muito maior. O engraçado é que quando eles têm um antígeno maior do que ele une-se a outros macrófagos, chegando a unir 100 macrófagos, formar um supermacrófago e fagocitar aquele micro-organismo. Em alguns casos, por exemplo, igual na tuberculose, que eles não dão conta de destruir, eles juntam vários macrófagos, circula aqueles bacilos da tuberculose, o micobacterium tuberculose, e começa a absorver cálcio. Então, ao redor ali, eles calcificam-se em torno do micobacterium tuberculose, para não deixar ele sair dali e gerar infecção. Vocês querem saber o seguinte, gente? Reconhece o artista pela obra.
Quem seria capaz de fazer uma obra tão perfeita como essa que eu acabei de explicar? Deus, tá? Então isso é a prova maior de que Deus existe. Olha que perfeição nosso sistema imunológico. Então aqui eu tenho um macrófago, tá, lançando pseudópodes, os pseudópodes, e fagocitando bactérias. Aqui o macrófago interagindo com os linfócitos, aqui são linfócitos, aqui o macrófago, então ele está ativando, né, esses linfócitos. O macrófago, a origem dele é um monócito, tá? Na corrente sanguínea chama-se monócito. Saiu do corrente sanguínea, foi para o tecido, virou macrófago. A célula dendrítica também ela tem a origem do monócito, tá? Então aqui, ó, que nós temos aqui, ó, uma célula pluripotente, que vai dar origem a um blasto da precursor mieloide, que vai gerar uma célula precursora da célula dendrítica, que na maioria das vezes tem uma dúvida muito grande entre os cientistas se não é o próprio monócito, porque aí o monócito também pode se diferenciar em macrófago e célula dendrítica, tá? Então, por via de regra, de onde vem a célula dendrítica e os macrófagos? Do monócito. Os leucócitos porfonucleares ou granulócitos. Os granulócitos são células da resposta imune que possuem grânulos no seu citoplasma. Tá? Possui inúmeros grânulos no citoplasma. Possui núcleo irregular, são chamados neutrófilos. E nós temos, possui núcleos irregulares, e nós temos os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Neutrófilo, menor que o macrófago, não presente no tecido saudável. A sua principal função é fagocitose. Vocês vão ver que o núcleo dele é voltado para fagocitar. Ele é uma máquina de fagocitar. Ele só está presente em tecido doente. Ele está presente na corrente sanguínea, e se encontrar ele no tecido é porque ele está tendo algum problema. Tá? O eosinófilo é uma célula bilobulada, que tem um núcleo bilobulado, e a sua principal função, ele quase não fagocita. Defesa contra os vermes, parasitas e vermes. Os mesmos parasitas e vermes que nós vimos em parasitologia. Outra coisa também, ele é um dos encadeadores da reação de hipersensibilidade tipo 1. Nós vamos lá no finalzinho dessa disciplina. E nós temos o mastócito, que no tecido é mastócito, mas na corrente sanguínea é chamada de basófilo, que são células que possuem nos seus grânulos grande quantidade de histamina, que são potentes vasos dilatadores. E ao ser vasodilatador, ele é o que ele fecha a glote, potente bronquioconstrictores. Então, por isso que ele está presente também em processos alérgicos extremamente graves. Então, aqui eu tenho o neutrófilo, vocês podem ver aqui, ó, geralmente eles apresentam um único núcleo fragmentado em 3 partes. Quanto mais fragmento, mais velho ele é. Quanto menos fragmento, mais novo ele é. Quando ele vai fagocitar, ele joga esse núcleo aqui na parede e sobra um monte de espaço para ele fagocitar. O eosinófilo ele já possui grânulos bem mais grosseiros, quase não dá para ver o núcleo aqui, ó, bilobulado. Tá? E o basófilo, que é uma célula extremamente rara de se visualizar, os grânulos são muito, muito grosseiros. Tá? E esses grãos são muito ricos em histamina. E esqueci o nome da célula, gente. E o mastócito, tá? Que está no tecido. Também um grande desencadeador de resposta de alergias. Aqui mais uma vez o neutrófilo, aqui o basófilo e aqui, aqui o eosinófilo, aqui o basófilo. O eosinófilo também tem grânulos ricos em histamina. Qual é a finalidade dessas histaminas e prostaglandina? Gerar vasodilatação. Porque é o seguinte, essas células, o neutrófilo está aqui dentro da corrente sanguínea. Para ele ir para o tecido, ele tem que atravessar o vaso sanguíneo. Então o vaso sanguíneo é uma camada de células. Então quando eu faço a vasodilatação, eu faço com que uma célula descole uma da outra. E ali o neutrófilo passa por meio daquelas células até chegar ao tecido. O problema é que se essa reação for muito grande, eu causo uma vasodilatação muito grande, eu tenho uma perda muito grande de líquido intravaso para fora do vaso. Além disso, eu vou gerar bronquioconstricção, onde eu vou ter menor condição de
ter trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico. Eu vou ter lacrimejação e dor no estômago, que são sintomas clássicos de alergia desencadeada por histamina. Por isso, geralmente, nós tomamos um antihistamínico em processos alérgicos. Tá? Aqui um leucócito, a gente fala polimorfo nuclear, porque ele tem vários lóbulos, então dá a impressão que tem vários núcleos. Tá? Aqui são hemácias, esses pontinhos aqui são plaquetas. Aqui eu tenho um basófilo, né? Desculpa, aqui um basófilo bastante cheio de grãos, causando desgranulação tóxica. Né? E nós temos, né, como falei para vocês, a célula CD, CD4, CD8. O que são esses CDs? Né? Células, então essas células são separadas por proteínas superfície em painéis de anticorpos monoclonais. Chama Cluster of Differential. A nomenclatura padrão é CD. A designação numérica que é usada para delinear proteínas de superfície que define uma fase de diferenciação de células e ser reconhecida por um agrupamento ou grupo de anticorpo. Basicamente o seu fenótipo, tá? Como a gente morfologicamente não consegue ver, mas quimicamente elas têm proteínas diferentes na superfície. E essas proteínas a gente chama de CD. Então tem vários tipos de, várias numerações de CD, que às vezes é comum somente a um tipo de célula. Então CD8, só vou encontrar no linfócito T cistotóxico. CD4, só vou encontrar no linfócito T helper. Certinho? Tranquilo, gente? Muito obrigado!